Brasil não existem dados oficiais sobre a incidência da paralisia cerebral, mas nos países desenvolvidos a prevalência encontrada varia de 1,5 a 5,9 casos para cada 1.000 bebês nascidos vivos, enquanto se estima que a incidência nos países em desenvolvimento seja de 7 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Essa diferença é atribuída às más condições de cuidados pré-natais e atendimento primário às gestantes. Na discussão de hoje, vamos debater uma proposta apresentada aqui na Assembleia Paulista que institui a Semana Estadual da Paralisia Cerebral. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a autora do projeto, a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, a Marilena Pássios, superintendente da Associação Cruz Verde, e a doutora Clarissa Bueno, ela que é neurologista infantil, chefe da enfermaria do Serviço de Neurologia Infantil do Hospital das Clínicas da USP. E eu começo com a deputada Sara Munhoz para explicar um pouquinho como é que surgiu a ideia do projeto e o que a senhora pretende com ele. Bem, o projeto é o 1393 de 2014 e esse projeto visa criar a semana para debate sobre a paralisia infantil, que é paralisia cerebral, que é para tirar justamente da marginalização, do ostracismo, as pessoas que foram vítimas de doenças e que têm hoje paralisia cerebral e estão dentro de hospitais colocadas, paradas, abandonadas em muitos dos casos. Muitas famílias escondem essas pessoas e é simplesmente porque a paralisia cerebral, ela não é somente um problema de saúde pública, ela se torna também um problema social. Ela é de saúde pública quando o pré-natal não foi feito adequadamente, o parto não ocorreu no horário adequado, ou então a criança não nasceu no local adequado, não nasceu no tempo adequado, não teve o atendimento adequado e muitas vezes faltou até um pediatra ou um neonatologista para fazer esse atendimento adequado na sala de cirurgia. Então, durante esse parto, existe entre a gestação, o parto e as primeiras horas do parto, uma gama de situações que podem levar à paralisia cerebral em crianças que serão futuros adultos que hoje, nós sabemos, estão, de uma certa forma, marginalizados da sociedade. Então, o objetivo é trazer à tona um assunto importante e chamar os órgãos governamentais para investirem nessas pessoas, sim, porque elas não têm culpa de terem paralisia cerebral. Elas não são economicamente produtivas, mas elas são tão cidadãs quanto qualquer outro indivíduo da comunidade brasileira. Portanto, os mesmos direitos a essas pessoas. O que pode ser importante nessa semana estadual, doutora Marilena? Bom, na verdade, a gente tem, primeiramente, que agradecer à deputada Sara Munhoz, que nós que já estamos militando na área há um bom tempo, é a primeira vez que um parlamentar se preocupa em trazer para a sociedade como um todo uma reflexão e uma discussão tão importante. A estatística você leu no começo do programa e é assustadora. A gente tem, lá na Cruz Verde, a gente trabalha só com um portador de paralisia cerebral grave. Quantos são hoje atendidos lá na associação? Nós temos 3 unidades de atendimento, um hospital com 204 leitos, que estão sempre lotados, um ambulatório que presta uma média de 1.800 atendimentos por mês e um hospital dia que recebe em média 15 pacientes por dia, numa proposta terapêutica de devolvê-los para a família no final do dia. Tem toda essa demanda, doutora Marilena? Tem muito mais demanda e a gente percebe que nos últimos anos aumentou essa demanda, porque na medida em que a neonatologia, a doutora está aqui, vai poder explicar um pouco melhor isso, na medida em que a neonatologia nos últimos anos se desenvolveu e que os prematuros de baixíssimo peso, que até então não sobreviviam, iam a óbito, hoje uma parte desses prematuros sobrevivem. E uma parte sobrevive sequelado e uma parte das sequelas é a paralisia cerebral. Quando se fala em paralisia cerebral, quais são os desafios? A senhora que está há 20 anos, o que a gente conseguiu nesses 20 anos ou a gente está muito lento, a passos lentos nessa questão? Olha, o que eu posso dizer assim, a gente conseguiu uma conscientização
um avanço um pouco maior de conscientização na equipe da área da saúde, nos profissionais de saúde. Porque a gente percebia há um tempo atrás que nem os profissionais da saúde se interessavam em trabalhar com uma criança grave, com um portador de paralisia cerebral, sem prognóstico de recuperação. Entendeu? Era difícil, inclusive, atrair bons profissionais, porque eles tinham esse preconceito. Porque as graduações não formam os profissionais para trabalhar com paciente grave. Na verdade, os profissionais da área da saúde, eles saem formados com uma cultura de que o que vale a pena é você investir em paciente que vai te dar um retorno do ponto de vista de reabilitação, que você vai poder incluir na sociedade e que você vai poder, de alguma maneira, devolver para a sociedade esse investimento. Então, essa é a cultura que se tinha até pouco tempo atrás na formação dos profissionais, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo como positivo, um avanço, né? A gente conseguiu, nesses últimos anos, mudar essa cultura, pelo menos dos profissionais da área da saúde. Agora, existe um preconceito, existe uma falta de conhecimento por parte da sociedade como um todo tremenda, né? E por isso que é tão importante essa semana que a deputada está propondo, para até para a sociedade conhecer mais dessa problemática, conhecer mais a estatística, se aproximar mais das crianças com paralisia cerebral e ver que eles são pessoas como qualquer outra pessoa, que eles têm sonhos e que eles têm tristezas. Uma parte dessas pessoas são abandonadas pelas famílias, para vocês terem ideia, a gente tem lá no hospital mais ou menos de 30% a 40% de pacientes abandonados. Foram abandonados quando nasceram, entendeu? São acompanhados pelo Poder Judiciário, alguns foram abandonados lá na Cruz Verde, as famílias internaram e ao longo do tempo vão desaparecendo, mudam o telefone, mudam o endereço. E a gente fica muito triste com todo esse cenário, porque a gente tem uma proposta de trabalhar com o paciente e fornecer a ele não só o que ele precisa do ponto de vista de assistência, do ponto de vista de necessidades físicas, a gente trabalha muito com a necessidade afetiva deles, entendeu? Mas a gente reconhece que nenhum amor dá para substituir o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de uma família. A gente viu agora recentemente uma matéria muito interessante sobre um menino que tem paralisia cerebral e foi muito bem no Enem. Quer dizer, a gente vê que eles conseguem vencer as limitações, mas a gente nota também que a figura da mãe foi essencial, o incentivo. Eu acho que até a coisa do, vai lá filho, faz, acredita, né? Depositar a esperança numa criança como essa. Quando a gente fala em paralisia cerebral, doutora Clarissa, as pessoas acham que a pessoa é um vegetal, que não tem capacidade para nada. E o que me preocupou mais ainda é que a gente não tem dados oficiais sobre isso. Por que a gente não tem? A gente tem de tantas doenças, por que a gente não tem da paralisia cerebral? Então, na verdade, sim. O Brasil sofre de um problema em relação às estatísticas de saúde. Então, várias doenças, várias condições, a gente não tem uma base de dados realmente formada. E, no caso da paralisia cerebral, a gente não tem, por exemplo, um sistema de notificação compulsória como existem para outras doenças. Sim. Né? Seria necessário? Na verdade, não só para paralisia cerebral, mas para uma série de outras condições. Eu acho que a gente precisaria aperfeiçoar todo o sistema, né, de estatística de doenças no nosso país. Né? Então, a gente acaba realmente não sabendo qual é a incidência que nós temos aqui. Né? A gente acaba se situando numa situação talvez intermediária, né? Entre as estatísticas dos países desenvolvidos e a estatística dos países em desenvolvimento com mais situação de carência do que a nossa, mas nós não sabemos de fato qual a proporção de cidadãos que nós temos nessa condição. Agora, o que é a paralisia cerebral? Né? Existem vários tipos, como é que é diagnosticado? Então, assim, a paralisia cerebral, ela é definida como uma alteração do desenvolvimento, comprometendo particularmente o desenvolvimento motor, mas também pode comprometer outros setores, outras esferas da área neurológica e que ocorre por um insulto ao cérebro em desenvolvimento. Então, particularmente no período perinatal e no lactente. A maioria dos casos está relacionada a insultos pré-natais, ali próximos ao parto, ou o pós-natal imediato. E com isso você pode ter diferentes tipos de fato de paralisia cerebral. Graus, né, doutora? Graus, e
formas de acometimento, certo, que dependem se o indivíduo foi prematuro, se foi um bebê de termo, qual o tipo de insulto de fato que ele teve. Então a gente tem aqueles indivíduos que têm um comprometimento predominantemente dos membros inferiores, em que a principal dificuldade para ele vai ser a deambulação, mas isso não significa que eles não vão deambular, muitos conseguem. Você tem as formas mais graves, que são aquelas que acometem os 4 membros. E essas, sim, geralmente vêm com uma deficiência mental associada grave e são aqueles indivíduos que muitas vezes realmente vão ser dependentes para todas as atividades. Existem formas em que você pode ter um comprometimento motor importante, mas o cognitivo preservado. Interessante. Essas crianças, muitas vezes elas principalmente padecem dessa situação de preconceito, porque as pessoas olham e veem, puxa, esse indivíduo provavelmente não vai conseguir fazer nada. E na verdade não, ele tem um cognitivo preservado e se ele for trabalhado, se ele tiver um programa de inclusão adequado, utilizando computadores para aprendizado, ele tem condição realmente de se inserir e nós temos inclusive pacientes que estão na faculdade. Sim. Mesmo com comprometimento motor importante, mas que tem o cognitivo preservado. Então, existem formas diferentes de paralisia cerebral. A gente faz esse diagnóstico aí ao longo do primeiro ano, às vezes até ao longo do segundo ano, para definir exatamente a forma que aquele paciente tem, e a reabilitação instituída para esses indivíduos. Naqueles que têm um comprometimento mais leve, a gente vê que realmente faz uma diferença gigantesca em termos de prognóstico, de inserção social, inclusive de ser economicamente produtivo. Claro. Quantas crianças lá no HC hoje tratadas? Olha, gente, lá também não temos estatística especificamente da paralisia cerebral. Porque lá, na verdade, é um centro terciário, então o que nós recebemos são os pacientes com paralisia cerebral e comorbidades, então que tem também uma epilepsia de difícil controle associada, que tem um distúrbio de comportamento grave ou que acabaram evoluindo com complicações musculoesqueléticas, de retrações de tendões, e que precisam de um tratamento específico para isso. Então lá a gente não tem um setor específico de paralisia cerebral. A maior parte desses pacientes, na verdade, está no restante da rede pública, nos serviços primários, nas unidades básicas de saúde e que precisam ser aprimoradas também para atender esse paciente. Agora, deputada, dentro dessa semana, que tipo de ações de conscientização? Porque a gente pensa o seguinte, claro que as pessoas precisam de informação, claro que a gente vive num estado como São Paulo, maior da federação, que tem pessoas muito mais formadas e informadas. Eu fico imaginando a situação em outros estados mais pobres, mas a gente tem mulheres ainda que não frequentam o pré-natal, ficam grávidas e não vão ao pré-natal. Como chegar principalmente a essas pessoas dentro dessa semana de conscientização ou a semana da paralisia cerebral? Então a primeira questão é assim: como nós escolhemos a semana da paralisia cerebral? A data, né? A data, de 1 a 8 de dezembro. Por quê? Porque a Cruz Verde, que é uma entidade que trabalha com paralisia cerebral desde 1958, foi inaugurada em 8 de dezembro. Então... Você já aproveita e faz uma homenagem também. Sim, uma homenagem justa. Claro. Porque uma coisa é você ver um hospital que, naquele momento em que o Estado tem políticas públicas para ele e que tem recursos, e designa recursos para ele, monta-se hospitais para isso e dá-se excelente atendimento e vai para a mídia, etc. E a outra coisa é um grupo de pessoas sensibilizadas, que foi o que aconteceu, com os portadores de paralisia cerebral e que entenderam naquele momento que era importante trazer um cuidado adequado, ainda que mínimo que fosse, como a doutora disse, quanto mais rápido, melhor. Essas pessoas estavam sendo assim privilegiadas, entre aspas, né, por pessoas, por entidades privadas, por pessoas físicas, né, que se interessaram e começaram a colaborar com isso. Então foi por isso que nós escolhemos essa semana. O porquê da semana? Para que durante este período da semana sejam lançados desafios e metas para que estados, municípios venham a cumprir.
e que no próximo ano faça-se um balanço disso, uma prestação de contas dessa questão, e nessa prestação de contas se busque já novas metas para que o próximo ano seja um ano onde nós tenhamos menores problemas para tentar realmente resolver o assunto. Então, por exemplo, quando você fala em pré-natal, né? Então, a primeira coisa, como que eu vou conscientizar uma mulher no interior do Acre, numa situação bem difícil, a fazer o pré-natal? É um país de dimensões assim imensas e que tem culturas maiores ainda. Demais, né? Então, você, por exemplo, eu já trabalhei em entidades, em comunidades indígenas, onde a criança que nasce com a percepção de paralisia cerebral pelos adultos, ela é abandonada para morrer à própria sorte. Então, a tribo indígena coisa cultural. É cultural. Então, nessa que já é cultural, imagina como você vai fazer, né? Então, eu já trabalhei em comunidades dessas, né? E aí, inclusive, eu conversava com o pajé, falava com o cacique da tribo, eu falava assim, quando eu via um pezinho torto, uma mãozinha torta, eu falava assim, olha, esse é um espírito de luz que veio, que ilumina, que não sei o quê. Tinha que ter muita conversa para que essa criança permanecesse. Entendi. De resto, já era normal. Nascia, por exemplo, uma ptose palpebral, nascia com uma diferença da rima, a boquinha um pouquinho torta, uma mãozinha torta, uma perninha torta, já, porque assim, não vai ter cuidado para ele, nós não temos condições de cuidar, nós não sabemos como resolver isso, acredita-se em muitos lugares do Brasil ainda que isso sejam espíritos maus que estão dentro das pessoas, que não é doença, e que espírito mau tem que ser tirado dali de perto. Então você vai desde essa situação a condições especialíssimas, onde você tem uma neurologista infantil que divide em N categorias a paralisia cerebral. Então, é justamente para nessa semana a gente tentar diminuir os extremos de um país das dimensões como nós. Eu vou para o intervalo rapidinho e vou deixar duas perguntas. Uma para a doutora Clarissa sobre essa importância do pré-natal. Porque será que fazendo pré-natal, uma criança que vai ter uma paralisia cerebral, é possível prevenir? O que é possível fazer? Né? Como vai nascer essa criança? E para a doutora Marilena, quais são os passos? Né? Vai com a doutora Marilena Pácios, os passos dentro da associação. Por onde passa essa criança quando ela chega lá? Como é que é feito esse atendimento? Mas a gente vai saber disso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre o projeto da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que institui a Semana da Paralisia Cerebral, a ser realizada de 1º a 8 de dezembro, uma homenagem aí à Associação Cruz Verde, que foi fundada no dia 8 de dezembro. Doutora Clarissa, a questão do pré-natal, vamos lá. Fazer o pré-natal adequadamente, isso significa que eu posso, de certa forma, prevenir que uma criança nasça com a paralisia cerebral ou não? A criança que tem vai ter mesmo. E para que serve o pré-natal? Então, o pré-natal bem feito certamente é a principal forma de prevenção de paralisia cerebral. Perfeito. Por que, doutora Clarissa? Porque uma grande parte dos pacientes com paralisia cerebral vão ter essa condição por intercorrências pré-natais. Então, por exemplo, por uma insuficiência placentária, uma diminuição de fluxo sanguíneo durante a gestação, que pode levar à lesão desse sistema nervoso ao longo da gestação. Então, se você prevenir hipertensão arterial materna, diabetes mellitus, orientar a mãe para evitar tabagismo, uso de álcool, drogas, então todas essas condições são condições que predispõem à lesão do sistema nervoso central, que podem resultar numa paralisia cerebral. Além disso, você consegue detectar situações de risco potenciais no momento do parto. Então, eventualmente, ver se, naquele momento a criança começou a ter uma insuficiência placentária, começou a ter um retardo de crescimento intrauterino, você tem alterações específicas durante a monitorização que te indicam que aquele bebê começou a ter um sofrimento e que, portanto, está na hora de você fazer o parto. E você fazendo o parto no momento adequado, indicando o tipo de parto adequado para aquela situação, isso é um grande fator de prevenção.
Evidentemente, a gente não consegue evitar todos os casos. Claro. Tá? Existem situações como, por exemplo, algumas malformações de sistema nervoso que você pode até identificar no pré-natal, nem todas, mas que ainda assim você não vai ter o que fazer, uma intervenção a ser feita. Agora, doutora, nesses casos, né, que a gente sabe que a criança vai nascer com um problema, como fazer o approach com a mãe? Porque, na verdade, é muito complicado. A gente quer que o nosso filho nasça normal, né, sem problemas, saudável. É a primeira coisa que a gente pergunta para o médico. Doutor, pelo menos eu fiz isso. Ela é perfeita? Né? Então, a mãe que sabe no útero que não vai ter um filho perfeito, como é que tem que se trabalhar isso? Então, isso tem que ser trabalhado, na verdade, com muito cuidado, muito carinho com a mãe, tá? Informando sobre a condição da criança e aquilo que é possível você falar naquele momento. Não é fácil, né? Até porque nem tudo você vai conseguir saber naquele momento. Né? Você pode ter uma mesma malformação e uma criança com um comprometimento mais grave, outra com a mesma lesão ali visível, mas um comprometimento menos grave, e às vezes as crianças surpreendem. Tudo varia, né? Tudo varia. E Deus existe, né? Milagres acontecem, eu sempre falo isso. Então você precisa informar a família, tratar isso com muita delicadeza, com muito cuidado, informar os riscos potenciais, mas que realmente muitas coisas a gente não tem como intervir e a gente também não tem a resposta naquele momento, a resposta imediata. Então muita coisa a gente só vai conseguir saber ao longo do tempo, com o desenvolvimento daquela criança. Doutora Marilena, como é que a Cruz Verde trabalha isso? Ou seja, quando a criança chega, com certeza a mãe vem cheia de dúvidas, vem repleta de questionamentos, né? Primeiro, quais são essas dúvidas e como é que a associação mostra que não é possível ter essas previsões quando a gente está falando em paralisia cerebral? Olha, na verdade, assim, a maioria das mães, quando chegam na Cruz Verde, elas não têm ainda a informação do diagnóstico e do prognóstico do seu filho. Como é que é informar É isso? muito difícil, porque muitas vezes elas chegam achando que a gente vai tratar as crianças e que as crianças vão sair andando, curadas de lá, né? Então, assim, o nosso papel é inicialmente explicar para essa mãe qual é o quadro do seu filho, né? E isso com muito cuidado para não desmotivá-la a não desistir do seu filho, apesar disso, né? Eu faço assim questão de dizer que tem mães maravilhosas na Cruz Verde que acabaram internando seus filhos porque não conseguiram mesmo mais cuidar deles. Porque no caso da Cruz Verde a gente trabalha só com paciente grave, o portador de paralisia cerebral grave. Quando ele não consegue mais ficar em casa, então, não consegue ser tratado. O grave é tanto do ponto de vista motor, no nosso caso, tanto do ponto de vista cognitivo, e muitos com agravos clínicos associados. Então, crianças que, além da paralisia cerebral, fazem uso de traqueostomia, de gastrostomia, são dependentes de oxigênio 24 horas. Então, são pacientes que, muitas vezes, apesar de terem uma estrutura familiar, de serem muito amados, eles não conseguem ser tratados em casa. Agora, essas mães podem ficar com seus filhos? Elas podem visitar, elas até podem ficar. Mas, na verdade, assim, normalmente quando elas internam, elas já estão tão desestruturadas do ponto de vista assim, de família, necessitando tanto de um tempo. Às vezes elas internam e vão fazer cirurgia de coluna, porque por tratar tantos anos daquela criança. Porque todos nós, para quem já passou por uma gestação, quem já teve um bebê em casa, sabe. Com 2 anos você não vê a hora que a criança ande, que a criança tire fralda, que a criança vá. Coma sozinha, pelo amor de Deus. Sozinha. Vai no banheiro, aprende no banheiro. No nosso caso, eles são bebês eternos, Sim. né? A vida inteira vão usar fralda, a vida inteira vão depender de alguém para alimentar. E cada vez vão ficando mais pesados, porque muitos crescem, ficam adultos, entendeu? Então, a gente entende e a gente reconhece que muitas vezes a família acaba internando porque não aguenta mais, né? A gente tem caso, por exemplo, de pacientes que a mãe internou porque criou a criança sozinha até uma certa idade. Existe muito caso de separação
de casal, infelizmente, com o nascimento de uma criança dessa. Sim. A doutora Principalmente sabe, os homens abandonam muito, né, as mulheres. o índice de visita das mães é sempre maior do que dos pais, Sim, né? sim. Mas existem os pais maravilhosos que vão Também. visitar, entendeu? A gente precisa ser justo. E então a gente tem os dois contrapontos. Então a criança chega lá, voltando um pouquinho, se ela foi levada pela mãe, pela família, a gente tem um tipo de atendimento, mas todos eles passam primeiro por uma avaliação de um neuropediatra, Sim. né? E depois uma avaliação da equipe multidisciplinar. Né? Alguns vêm encaminhados do Poder Judiciário, são crianças que foram abandonadas, ou foi tirado o pátrio poder por denúncias de maus tratos. Porque algumas crianças, além da paralisia cerebral, são maltratadas em casa, apanham, entendeu? E incrível, hoje a gente tem um benefício, a lei garante para o deficiente como um todo, um benefício mensal, que é um salário mínimo, que é o programa do LOAS, né? E por incrível que pareça, tem família que vive com esse benefício dessa criança em casa. E são esses casos que a gente recebe, que a criança apanhava, que a criança era maltratada. Agora, doutora Marilena, qual o paciente mais velho que a senhora tem lá? Hoje a gente tem o mais velho, tem 60 anos. Está há quanto tempo lá? Está há 40 anos lá. Olha que coisa. E a gente fica imaginando o seguinte, imagine se uma associação como essa, deputada, não consegue sobreviver. Um paciente com 60 anos, hipoteticamente falando, a associação não tem como mais se manter. Para onde vai esse paciente? Por isso que a gente fica pensando na necessidade de atendimento de referência. Eu tenho certeza que a Cruz Verde não atende toda a demanda. Gostaria de atender, mas não consegue atender. Mas tem Por isso que a gente fala de parceria, recurso. Se o governo não pode, por que ele não pega o dinheiro, planeja e passa para essas entidades que já têm um atendimento de referência? Seria muito mais fácil. Nós não temos políticas públicas determinadas, designadas e programas via Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério dos Esportes. Se todos esses ministérios mandassem uma quantidade, uma rubrica, um valor para essas entidades, elas não dependiam de bazares, tá? Porque, festinhas beneficentes. Festinhas Você tem uma beneficentes. instituição muito menor que a sua, falando só é rifa, bazar, festa beneficente e os comerciantes da região. Ou então mandam você comida, passa, dão um dinheirinho, ou ajuda então a pagar você aluguel. passa na porta de algumas dessas instituições que ainda cuidam disso e fala assim: estamos precisando de açúcar, estamos precisando de fralda, que é uma das coisas mais caras que tem. Estamos precisando de dietas especiais, porque a doutora sabe que tem pacientes que eles vão ficando tão frágeis, que a cada dia eles vão precisando de dietas mais especiais, mais específicas e mais caras para a sua própria sobrevivência. Claro. Por quê? Porque se falir o rim, a dieta dele não pode ser mais, tem que ser uma dieta para nefropata, gente que tem doença do rim. Se falir o pulmão, tem que ser para o pulmão. E essas pessoas, quando bem cuidadas, chegando aos 60 anos, e ela chegou aos 60 anos porque ela foi bem cuidada, ela vai tendo falência de múltiplos órgãos. E na falência de múltiplos órgãos, em vez dela envelhecer em condições melhores, ela envelhece em condições falimentares de órgãos e muito mais cara para o Estado. E esse Estado se recusa a olhar por esta criança. Porque essas crianças devem ter predisposição a determinadas doenças, né, doutora Clarice? Sim. Então, justamente, é muito frequente eles terem comorbidades. Certo. Né? E é muito exatamente frequente paralisia. Exatamente, porque eles se movimentam menos. Sim. Né? Então, é muito comum ao longo do tempo desenvolverem retrações tendíneas, escoliose, então problemas de coluna, ficam imobilizados muito tempo, então isso facilita, por exemplo, acúmulo de secreção pulmonar, infecções respiratórias, feridas por imobilização, né? Problemas gastrointestinais. Né? Então, todas essas questões, na verdade, precisam ser abordadas. Né? Por isso que é importante essa abordagem multidisciplinar. Né? Você precisa de vários profissionais envolvidos. Até uma psicóloga, né, para as mães. Sim, eu acho que a coisa da negação é natural, não é aceitável, né, vamos dizer assim. Mas é natural a mãe ficar perdida, a mãe ter questionamentos, a mãe em algum momento pensar até em abandonar o filho. A gente fica pensando na mulher pobre,
precisa trabalhar, que mora numa favela, ela se vê numa situação como essa, sabendo que a assistência é muito difícil, ela se desespera. Até para não ver o sofrimento da criança que ela não tem condições de cuidar. Então, eu acho que o atendimento psicológico para a mãe e para a família é essencial para saber lidar com essa criança. Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente, como eu falei, precisaria de um segmento multiprofissional e de fácil acesso, porque a gente tem que levar em conta que esse é um paciente de difícil transporte. Né? Não é fácil você tirar a criança de casa e levar hora para o médico, hora para o outro, hora para físio, hora para fono. Né? E cada um em um lugar diferente, geralmente distantes da casa da pessoa. Né? Então, essa logística é muito complexa. Né? E até pegando o que a deputada Sara falou no começo, assim, é um paciente que está fora do mercado de trabalho, mas além disso ele demanda um cuidador, né? Que também vai ficar ter que fora do trabalho. Ficar fora e vai ter que tomar conta dessa criança, investir, e é um alto investimento, não só econômico, mas psíquico, um alto investimento psicológico. Então, a família precisa ter o suporte também. Por isso que realmente nós precisaríamos melhorar essa rede de atendimento para dar melhor qualidade de vida para esse paciente e uma melhor qualidade de vida para a família. Vocês fazem esse trabalho com a família, Marilena? Fazemos. Nós temos lá um setor de psicologia, né? E, na verdade, o atendimento, esse suporte emocional, a gente faz através da equipe toda multidisciplinar. Porque, por exemplo, a fisioterapia trabalha com a criança, mas também com a mãe, entendeu? No caso do ambulatório, a mãe ela é orientada, porque na verdade ela que vai dar prosseguimento às orientações do fisioterapeuta. Perfeito. Né? E nesse atendimento a mãe também tem aquele seu suporte, e assim, quando a equipe percebe que tem uma mãe que precisa um atendimento mais individualizado, está precisando de um colo maior, então a gente tem a psicologia que faz esse trabalho, sim. E a gente tem tido resultados muito bons. A gente tem alguns projetos lá onde a gente promove a gente chama o projeto Reviver. Então a gente tem um dia onde as mães todas são convidadas, as mães do hospital, a passarem a manhã inteira lá. A gente tem atividades com as mães, com as crianças, as mães almoçam com as crianças. A gente tem tido a implementação de várias ações para que as famílias não percam o vínculo que elas têm com as crianças. Porque que a gente percebe, é muito interessante, que assim, a família, ao longo do tempo, muitas vezes, ela perde o vínculo com a criança. Mas a gente percebe que a criança, em momento nenhum, perdeu o vínculo dela com a família. É uma coisa, assim, muito, muito emblemática, e que a gente que vive o dia a dia lá da Cruz Verde pode garantir isso para vocês. Olha, eu sempre digo o seguinte, que eu falo assim, eu acho lindo o trabalho voluntário, adoraria fazer, mas não tenho condições emocionais de fazer um trabalho voluntário. Eu acho que tem que ter esse preparo para as pessoas também. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque é super importante ter não só esse preparo, mas uma qualificação para ser voluntário. Né? Muita gente vai ser voluntária, porque eu ajudo. Não é questão de ajudar, é questão da dedicação. A gente vai saber como é que a Associação Cruz Verde tem essa triagem aí. Com certeza eu não passaria no teste, mas a gente vai saber sobre isso no próximo bloco. Voltamos com a discussão, hoje falando do projeto da deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que cria a Semana da Paralisia Cerebral. E eu falei sobre a importância do voluntariado, porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, quer participar de uma associação como a Cruz Verde, quer ajudar no grupo de voluntariado do Hospital das Clínicas e acaba até se envolvendo muito emocionalmente, Marilena. Eu não conseguiria, eu sei, porque eu já tentei e não acabo me envolvendo com isso. Mas a importância de um voluntariado bem formado para uma instituição como a sua? Não tenha dúvida. A gente recebe lá muitas pessoas, né, que se candidatam a voluntariado, elas passam ali uma visita. Na visita, eu digo para você, metade já desiste, né, porque... não aguenta, as pessoas, né? Mas na verdade, a gente tem trabalhado muito essa cultura, entendeu? Porque... é um contraponto, porque você conviver lá na Cruz Verde, você está muito mais próximo de Deus, entendeu? Então, assim, com certeza.
o nosso convívio com os pacientes, com as crianças, ele nos garante isso, entendeu? Que se você ultrapassar essa barreira do que ele é fisicamente, né? Porque as pessoas enxergam as crianças como elas são fisicamente, e esquecendo que, na verdade, atrás daquele corpinho torto, deformado, aquela cabecinha ou maior ou menor, existe um indivíduo, existe uma alma. Então, o que a gente fala assim, é uma visão holística que a gente tem das crianças. Antes de você falar do voluntário, posso fazer uma pergunta? Não sei se é indiscreto, como é que você entrou nessa? Você me falou, eu não tenho filhos com problema. Eu sou... E as pessoas acabam se envolvendo, de certa forma. Eu sou uma profissional da saúde, né? Sim. A minha formação é em gestão hospitalar e eu sou mestre também em informática em saúde, eu tenho toda uma formação, uma carreira na área da saúde. E eu fui parar na Cruz Verde porque, na verdade, eu estava fazendo um processo seletivo num outro hospital, né? E aí essa pessoa do outro hospital tinha sido encarregada de arrumar um gestor para a Cruz Verde e ele achou que eu tinha... Esse perfil. O perfil, né? Eu acho que ele acertou, porque na verdade... Te surpreendeu? Então, à Foi primeira difícil vista... o começo? É difícil até hoje, todos os dias é difícil, porque a gente recebe, cada dia um caso novo, cada dia uma história mais difícil. Mas é isso que é importante. Toda vez eu enxergar E um caso... todo um desafio, né? Todo dia é um desafio. Eu enxergar cada caso como um caso. Quando eu me indigno e eu não me acostumo com as coisas, eu consigo resolver 1 milhão de coisas. Quando eu congelo e eu me dessensibilizo, é só mais um que está entrando. Eu acho, então é importante ouvir essa então frase. eu sou uma pessoa normal, assim. Eu não sei como eu conseguiria encarar isso. Se daria tempo de eu contar rapidamente uma passagem? Claro. Nós recebemos uma vez a visita do Dom Cláudio Umes, quando ele ainda era o arcebispo de São Paulo, né? E ele foi visitar a Cruz Verde, ele foi com uma comitiva de padres e de freis. Foi um dia muito, muito emblemático, um dia marcante assim na nossa história, né? E como a comitiva era grande, jornalistas e tudo, nós estávamos acompanhando a visita e por várias vezes eu fiquei sozinha, eu e o Dom Cláudio, nas instalações ali andando nos quartos. E aí uma hora o Dom Cláudio falou assim para mim, bom, Marilena, e me fala uma coisa, e vocês aqui, vocês que trabalham aqui, que estão todo dia vendo isso, vendo o sofrimento das crianças, perdendo as crianças, né? E perguntou para mim, como é que é isso para vocês, né? Aí eu falei assim, Dom Cláudio, a gente não acostuma, a gente sofre, a gente sente quando eles morrem. Quando perde. Aí ele falou assim, mas que bom que vocês não acostumam. Tá vendo? É sinal que eles vão ter sempre a solidariedade de vocês. Entendeu? E isso é fundamental. Na nossa equipe, todas as pessoas que estão lá, a deputada visitou, e aqui fica um convite aí para todos virem visitar, você, Ana, e a doutora que ainda não conhece, enfim, todos vocês. As pessoas quando vão visitar, elas percebem, os profissionais, os funcionários que estão lá, tem exatamente esse perfil que eu estou falando. Nenhum de nós se acostuma com o sofrimento deles, nenhum de nós deixa de ficar triste quando eles morrem, nenhum de nós fica muito triste quando eles vão para a UTI do Hospital São Paulo, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é a garantia da manutenção da compaixão e desse amor que a gente tem por eles. Como é que é para uma médica? Na verdade, sim, a gente também segue essa mesma linha, né? Porque embora estejamos trabalhando na área há muito tempo, cada paciente é um paciente, cada um é uma história diferente, é um sofrimento específico, né? Então você acaba sempre tendo um relacionamento com a criança, com a família, acompanhando o desenvolvimento. Né? Você vê lá desde pequenininho até chegar na vida adulta, né? Então, sim, essa história entra na sua história não também. Tem jeito, não doutora, tem como. Algum caso já surpreendeu? Assim, de olhar e falar assim, até questionar, olha, independente de religião, né? Milagres existem. Olha, crianças surpreendem muito. Crianças são Com sempre algum problema ou não. Crianças são sempre uma surpresa. Então, às vezes você olha a neuroimagem, vê uma lesão extensa e olha para a criança e fala assim, nossa, não são a mesma pessoa. Então, coisa, né? Ainda tem realmente muita coisa a ser desvendada na neurologia, principalmente nessas correlações, e particularmente em crianças, como a gente tem uma plasticidade cerebral maior, então muita coisa
acaba realmente indo por um caminho que inicialmente não era aquilo que você imaginava, né? Por isso que em criança particularmente é o dia a dia que vai te mostrando. Tá? Eu li essa matéria do menino no Enem, olha que interessante, deputada. Ele se mostrava com vontade de estudar. E a mãe, para protegê-lo do preconceito, dizia, não, meu filho, não precisa, não, mas eu quero... E ela tinha medo dele se decepcionar. E essa decepção ser um agravante até para a realidade dele. Piorar. Né? E ele conseguiu se superar. E ela fala assim, eu não acreditei. Eu tinha que acreditar. E ele me mostrou que eu tinha que acreditar. Hoje eu não duvido mais de nada. Eu acho que ele é capaz de qualquer coisa. Ou seja, essa coisa é simples. Você vendo os exemplos, que essas histórias têm que ser contadas na Cruz Verde, no Hospital das Clínicas, até para as mães se fortalecerem. Né? E acho que nessa semana, usar essa semana para levar depoimentos dessas mães que venceram os obstáculos, dão força às outras que acham que podem, de certa forma, enfraquecer. Aquela coisa do cuidar do cuidador. Então, né? porque essa a gente semana, esquece esse lado. Porque essa semana, o que nós objetivamos? Realmente, o fortalecimento das políticas públicas e sociais em relação a esse tipo específico de paciente. Primeira coisa. A segunda coisa, melhor ressarcimento das unidades que cuidam desse paciente. Porque, embora ele provavelmente não vai ser economicamente ativo, ele é uma pessoa que precisa de cuidados e ele é caro. Eu vou fazer essa pergunta até para... Quanto custa um paciente para a associação? Depende muito do do agravo clínico. Eu posso dizer uma média de R$4.000 por mês. E quanto você recebe do SUS para cuidar desse paciente? O SUS nos reembolsa de 50% a 60% do geral. Porque é interessante que assim... E aí reforça a importância dessa proposta da deputada, né? O SUS não tem na tabela dele um atendimento para PC. Pronto. Olha que absurdo. Não então, existe como se não existisse. Então, o que a gente tem lá na tabela, o que a gente tem contratado com o SUS é uma categoria que chama-se paciente fora de capacidade terapêutica. E é um pacote. O SUS paga um valor fixo para a gente. Se o paciente usou oxigênio os 30 dias do mês, 24 horas... Se ele custou 30 mil... Se ele tomou antibióticos... Ou 1.000, o SUS paga a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não tenho como cobrar do SUS. E como é que você consegue tapar os buracos? Então, Reza bem. Eu imagino que a Marilena não deva dormir em alguns meses ou em algumas situações. Na verdade, a gente tem... um grupo de pessoas que ajudam a Cruz Verde, ou são associados, ou são empresas parceiras. Né? Mas a gente trabalha de sol a sol, porque é muito difícil, né, captar recursos. A gente lida com esse projeto, e aí eu vou dizer um pouco essa questão do preconceito, da própria sociedade civil e do próprio empresariado. Né? Porque hoje, né, a gente quando vai numa empresa pedir uma parceria, pedir um patrocínio de um projeto, a gente fatalmente está competindo, e a palavra é essa, com outros projetos sociais também, né? Criança com câncer, e a gente sempre é um dos últimos da fila, porque como o nosso paciente, ele não tem, assim, visivelmente, ele não te dá um retorno desse investimento, a gente tem uma cultura dessa questão do retorno do investimento. Então, às vezes, a gente ouve, assim, por parte do empresariado, assim, mas, Marília, eles não vão sair? Não vão sair. Eles não vão para a escola? Acaba sendo, entre aspas, uma propaganda negativa para a empresa que não conseguiu salvar uma criança, por exemplo. Mas aí a gente tem... É um absurdo, né? A gente tem outros indicadores que a gente leva, né, para esse empresário, para mostrar o quanto vale a pena investir na vida deles, o quanto vale a pena dar uma oportunidade para eles. O quanto é bom gostar de gente, né? E então a gente tem assim, né, andado muito nessa estrada e a gente tem avançado um pouquinho, graças a Deus. A deputada é uma parlamentar que precisa ser agradecida, precisa ser reconhecida, porque a única, nesses anos todos, que pensou num projeto maravilhoso desse, deputada. E não só na criança, né, ou na pessoa que tem a paralisia cerebral, mas o que está por trás. Sim. A mãe, a família, os agentes, né, profissionais que atuam nessa área. A gente falava do cuidador. Do cuidador. Aquela coisa, imagina um momento que uma mãe que carrega peso, que
tem que dar banho, que tem que trocar fralda, que tem que dar comida. Essa mulher, uma hora, ela cansa. Ela precisa de um ela se descansinho. estafa. Ela precisa de um descansinho. E tem mais. Normalmente, na casa, não tem um substituto de férias. De jeito nenhum. Tá certo? Então, essa mãe precisava também ter um lugar onde fosse uma casa de passagem do tipo, a cada 2 meses meu filho pode ficar 5 dias naquela casa para que eu tire um descanso até para arrumar a vida, para que ele volte. São Claro. condições assim. E uma outra coisa, Ana, que muito chamou atenção aqui, foi quando eu os trouxe para cá, na Assembleia, no Colégio de Líderes, o espanto que os parlamentares tiveram ao descobrir a paralisia cerebral. Eles têm total, quer dizer, as pessoas têm total desconhecimento. Né? Então, é um pedido que eu deixo aqui a todos os parlamentares da casa. Por favor, entendam a paralisia cerebral também como uma patologia, uma doença, que ela é tanto física, ela é social, ela é pública e ela tem diversas vertentes e ela também precisa de recursos. Se todos os parlamentares dessa casa fornecerem uma emenda, por menor que seja, se todos os parlamentares dessa casa fornecerem uma emenda, por menor que seja, a Cruz Verde vai ter condições de, pelo menos, não ter que pedir ao término do mês ou volta e meia, por exemplo, fralda, que é uma coisa muito simples. Será que a Johnson, que a Pampers, não tem lá um tipo de fralda que dá para fazer uma doação contínua para que esses pacientes possam ser atendidos e esse dinheiro da fralda ser transformado em comida? Existem N formas de ajudas. Então, eu sou uma das pessoas que estou aqui, estou pedindo a criação dessa semana, estou querendo envolver o máximo possível das partes da sociedade, seja do empresariado até aquela pessoa que vai à rua e que está vendo um policial que está na rua, que está vendo um cadeirante, que tem paralisia cerebral e que às vezes não tem a sensibilidade de ajudar alguém a simplesmente transportar uma cadeira de roda. Tudo isso é uma parte. Se todos fizéssemos um pouquinho só, com certeza nós teríamos avançado muito. E no interior do país é importante que os governantes se atentem para esse fato. Porque, assim, é muito fácil mandar para São Paulo. O difícil é cuidar das pessoas que estão lá. É verdade. Eu quero dizer que nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um tempinho para cada uma das minhas convidadas para as considerações finais. Eu queria dedicar, né, esse programa de hoje a todas essas crianças que sofrem com paralisia cerebral, principalmente as suas mães, as pessoas que acompanham, as pessoas que trabalham com isso, porque eu imagino a dedicação e principalmente o amor que essas pessoas precisam ter para lidar com um problema, porque não deixa de ser um problema como esse, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a doutora Clarissa, seu recado final. Bom, obrigada, né, pelo convite, obrigada, deputada Sara, por essa iniciativa, né? Eu gostaria só de comentar, então, no final, que realmente, sim, é muito importante a gente começar a pensar, a estabelecer políticas públicas e políticas de saúde para o atendimento desses pacientes, né? Melhorando as condições das unidades básicas de saúde, facilitando o acesso desses pacientes, montando uma rede de acesso para que eles tenham possam ir para a reabilitação, né? Pensando no adulto com paralisia cerebral, porque essas crianças crescem, chegam à vida adulta, né, chegam à terceira idade, e a gente precisa pensar em montar uma estrutura para acolher e realmente dar uma melhor condição de vida para esses pacientes. Quero agradecer também a Marilena, muito obrigada, e seu recado final. Primeiro, obrigada a você, Ana, pela oportunidade, obrigada a essa casa que abriu esse espaço, a deputada, que eu já agradeci mais uma vez, nossa eterna gratidão, deputada. E quero fazer aqui um convite aos parlamentares da casa e dizer para vocês, parlamentares, que praticamente a única opção que nós vamos ter para um aporte de verba é verba parlamentar. O SUS não tem previsão de aumento, há 10 anos que a gente não tem reajuste da tabela e a gente tem acompanhado o SUS, não há previsão de um aumento de orçamento. Então, uma das poucas saídas que a gente tem hoje são as verbas parlamentares. Então, o meu pedido aqui para os parlamentares dedicarem um pouquinho do seu orçamento para a Cruz Verde.
Eu quero agradecer principalmente a deputada Sara Munhoz, do PCdoB, que apresentou o projeto, que me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa questão. Só para informação, esse menino que passou, tirou nota máxima no Enem, 1000 na redação. O nome dele, Luiz Henrique Salles, de 19 anos, e mora no Maranhão, numa cidadezinha deste tamanho. E a gente está falando de um estado como São Paulo. Olha que coisa, né? Deputada, seu recado final. Meu recado final é simples. Um grande beijo, um grande abraço a todos os profissionais de enfermagem que 24 horas cuidam desses pacientes e a toda a equipe multiprofissional que precisa de carinho, devoção, compreensão e muita dedicação. Para vocês, o meu abraço. E eu quero mais uma vez agradecer as minhas convidadas, doutora Clarissa, Marilena, deputada Sara Munhoz. Quero agradecer a você disponibilizando aí o nosso endereço eletrônico tvassembleia@l.sp.gov.br, para que você possa encaminhar aí suas críticas, sugestões e perguntas. E eu reforço o convite da Marilena para que você vá até a Associação Cruz Verde conhecer o trabalho dessas pessoas que se dedicam e amam principalmente o que fazem. Grande abraço e a gente tem um encontro no próximo programa. Tchau.